Olá, pessoal. Bom, muito obrigado pela sua participação. Peço vocês que ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no nosso canal. Curtindo, por favor, dê um like. E se quiser receber os nossos vídeos sempre que são postados, acione o sininho. Para nós é uma satisfação estar com vocês. E agora, um momento que nos enche de orgulho, que é reunir os supermercadistas, que são vocês, aqui no nosso painel, e os fornecedores especialistas. Muito importante para a gente entender as soluções que estão aí no mercado para nós, empresários. Então, hoje, dou as boas-vindas no nosso painel, conversando com especialistas e supermercadistas, 4 autoridades no negócio, pessoas que entendem e trabalham no setor varejista. Quero que se apresente brevemente, porque a gente tem muito assunto aqui, um assunto bem, vamos dizer, preocupante e real aí para o setor, que é como tratar e reduzir as perdas em supermercado. Tenho certeza que você que está nos assistindo tem essa dor. E nosso propósito aqui nesse painel é tentar, na melhor maneira possível, resolver e colocar aí lucro na tua loja. Então, eu vou apresentar brevemente o pessoal e peço que vocês também expliquem um pouquinho do trabalho de vocês, para as pessoas se sintonizarem com vocês. Estou aqui com o Fabrício, da Mix Fiscal, o Edson Castro, do Mix Castro Varejo, Supermercados. Estou com Gilberto Dutra, da Gama, e o Passarela da Top Sistema, tá? Então eu peço que inicie aqui pelo nosso anfitrião, nosso querido Fabrício, que vocês conhecem, da Mix Fiscal, que se apresente brevemente para o pessoal e ao longo dessa nosso bate-papo saber quem é quem aqui. Legal, eu sou o Fabrício Tonegutti, eu sou diretor da Mix Fiscal e acho que a gente vai poder bater um papo aqui nesse painel a respeito de como que a gente pode não só evitar as quebras, mas uma vez que ela aconteça, quais são os impactos fiscais disso. A gente vai poder trocar uma ideia sobre isso e como você otimizar ou se beneficiar ou, no mínimo, evitar qualquer tipo de exposição em relação a isso, né? Perfeito. Edson? Então, sou o Edson Castro, sou proprietário, supermercadista, né? E cheio de problemas, que eu estou aqui para aprender um pouquinho sobre como resolver as minhas perdas. E aí o pessoal que está aí também assiste e já tira as dúvidas também, né? Então é isso, supermercadista Edson Castro. Perfeito. Gilberto? Boa tarde, tudo bem? Eu sou Gilberto Dutra, da Gama Assessoria, né? A Gama trabalha com soluções tecnológicas para o varejo. A gente procura entender as dificuldades, os problemas. Vamos falar da prevenção de perdas, né? E algumas ferramentas que nós temos para ajudar nesse combate aí, essa dor que o supermercadista tem. Passarela, por favor. Boa tarde, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho mais de 30 anos de experiência no mercado do varejo aqui no exterior, implantando soluções e ajudando os nossos clientes a reduzir as perdas, a melhorar a performance, maximizar o lucro e proteger também esse seu lucro, tá? A nossa ideia aqui é tentar contribuir com as soluções e com os cases de sucesso, a fim de que você possa sair da sua dor e de fato encontrar o caminho do sucesso. Que é o lucro, né? Eu acho que é o desejo de todos, né? Sobrar mais. Por isso que o nosso Edson Castro, nosso amigo, supermercadista, 4 lojas em Altamira, no Pará, vai conduzir com as suas dores, que tenho certeza que é muito parecido com você que está nos assistindo. Edson, me conta aí, tem perda, tem ruptura, tem quebras? E muita, né? As rupturas são demais. Quem tem mais de uma loja, né? Quem tem mais de uma loja, aí tem mais ainda. Principalmente por quê? Porque quando você fala de produto vencido, né? Perda de produto vencido, às vezes eu tenho um produto numa loja, né, que vendeu todo, acabou, mas você não tem um controle disso aí, na outra loja ele vence. Se não tiver aí um sistema bom que faça e alguém observando, que esteja vendo o que está saindo da loja, o que está saindo da outra, validade, o controle de estoque desse produto, dá muita dificuldade, a gente passa por muitos problemas hoje em relação a isso. Nós estamos aí caçando um método que funcione, né, para que a gente possa identificar aí, o produto que tem muito numa loja, que não girou na outra, e qual a validade dele que está lá, que a gente possa trazer ele para outra loja, fazer esse caminho entre loja, para no final a conta bater, né? Então a gente tem esse problema. Nós temos problema também com furto, né? Ali no compras passadas erradas também. Às vezes o próprio atendente do checkout, o caixa do checkout ali, às vezes ele não tem
a desenvoltura, de estar olhando, de estar verificando também quantas unidades que vem na caixa de um produto. Cerveja, né? Cerveja, você vende muito a caixinha com 12, com 15, né? Então, quando você vai fazer o balanço, não bate, entendeu? Ou é difícil, cerveja é difícil, né? O alto giro, né? Então, eu tenho esse problema e eu tenho certeza que muita gente tem, e eu quero tirar as dúvidas também, né? Ótimo. Também quero tirar dúvidas também. E o bate-papo vai ser bem produtivo. Vocês fiquem à vontade, os nossos convidados aqui, para falar a qualquer momento, contribuir. Cada um tem a sua especialidade, isso é muito importante, cada um vai puxar para o lado que é especialista, então fique à vontade. E aí, falamos sobre validade, fomos falando de furto, o que vocês acham aí que a gente pode contribuir com o setor aí? Eu acho que eu posso começar. Claro, eu por posso favor. começar puxando o roteiro, que Vamos eu lá. acho que depois a gente vai ter duas pessoas que vão poder ajudar demais com o como. Certo. Eu vou dizer o quê, eles vão dizer o como, que é sempre o mais complicado. O que acontece? A gente tem uma necessidade, às vezes a gente pode achar que isso é simples, mas a necessidade de controle de estoque, acho que é o ponto de partida quando a gente fala em redução de ruptura ou redução de perda de estoque. Eu preciso partir de um bom controle de estoque. E falar é fácil, né? E fazer é difícil. Como fazer isso é difícil. Mas você tem que ter boas práticas para a gestão desse estoque, para você reconhecer. Você tem uma perda que é visível, né? Quando a pessoa ela dá aquela mordida na maçã para descobrir se ela está boa e depois ela joga debaixo da banca. Mas está ótima a maçã, ela joga lá debaixo e pega nova para ela, né? Quando eu vejo isso, me dá urticária assim, nas lojas. E você tem essa quebra que você descobre, e você tem a quebra que você não vê. Por exemplo, quando você recebe caixa de laranja, caixa com 20, em média vem com 20 quilos. Se você não pesar no começo, e às vezes veio com 18 quilos, você já está perdendo 10% e nem para começar a conversa. Então, algumas boas práticas, como pesar aquilo que entra, né? Tudo aquilo que você tem uma entrada estimada precisa ser efetivamente pesada. É o começo de tudo. É só o beabá, né? O feijão com arroz. Mas você vai precisar de um bom controle de estoque e de práticas que não só impeçam ou mitiguem o roubo, o furto, ou então um caixa mal intencionado, ou até mal preparado. O cara não sabe que aquela embalagem é 12, confunde. Então, nem sempre é má fé, às vezes é só despreparo mesmo, ou cansaço, enfim. Então, eu acredito assim, que aquilo que é o básico é importante você ter um bom controle de estoque. Ele vai passar agora pelos desafios práticos de como fazer isso. E aqui que eu acho que a gente vai poder ouvir dos dois especialistas das ferramentas, como que a gente vai poder usar essas ferramentas para mitigar uma operação ruim, seja no PDV, por exemplo, como ele estava mencionando, seja numa operação, o sistema para facilitar o meu inventário, para fazer um inventário rotativo com eficiência. Então, eu acredito que a gente vai precisar passar por essas duas etapas, né? Eu vou precisar de um como e quais ferramentas eu vou precisar. E né? existe essas ferramentas e como é que o nosso empresário, que nem o Edson, que nem outros supermercadistas, podem, vamos lá, ter esse controle? Bom, se me permita um primeiro comentário, né? O tema é tão doloroso que no Brasil existe até a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, né? Então, nota-se que é um tema realmente muito doloroso para o supermercadista. A gente acompanha aí as pesquisas, né, da Associação de Prevenção de Perdas, fala-se em mais de 20 bilhões de perdas por ano no comércio varejista no Brasil. Então, se comparar isso com grandes redes, né, olha o tamanho de uma rede que seria. Cerca de 1,3% a 1,5% da venda do supermercadista acaba saindo ali em perdas, né? E metade disso, muitas vezes, é validade, é ruptura, é avaria. Então, muito do que o nosso amigo cliente comentou, né, sobre você ter uma ferramenta, um sistema que te proporcione acuracidade no estoque, você comprar corretamente, você gerenciar teu estoque, porque você tem produto parado numa loja e tem produto faltando na outra. Então, além de você ter dinheiro parado,
você ainda tem o risco desse produto depois sofrer uma avaria e você não poder comercializá-lo novamente, né? Fora isso, que o Fabrício também comentou, chega na hora da operação ou no recebimento ou lá na frente de caixa, a operadora, o operador, ao invés de passar uma caixa de cerveja, ela passa uma unidade, uma lata, né? Então acho que o ideal para isso seria se você pudesse ter olhos em todos os cantos, né? Tudo que está sendo visto, o pessoal acho que cuidaria mais, né? Não sei se o Passarella tem uma experiência para contar como que vocês fazem isso a nível de tecnologia hoje, né? Perfeito. Graças a Deus a tecnologia veio, né, para poder te dar essa ferramenta em termos de ser o teu olho. No começo, né, as tecnologias que surgiram, que são você ligar uma câmera, interligar a câmera com um cupom fiscal e o áudio da operação, para que você pudesse ter a capacidade de identificar, de auditar e se certificar do que está acontecendo, né? Isso surgiu lá em 2004, a pedido do supermercado Covabra, né? Da equipe lá do Ronaldo Santos, que é o presidente da APAS, para resolver um problema de quebra no leite, né? Então essa dor aí do Edson, em 2004 isso já existia, isso continua existindo no varejo e vai continuar existindo ainda. A grande novidade é que você tem solução para isso. Então hoje, integrando não só o cupom fiscal na frente de caixa, mas também o coletor de dados no recebimento das mercadorias, e associado a alertas inteligentes que a plataforma tem, sejam de vídeos ou de dados, você consegue ter uma base de poucas operações em que você vai olhar o seu maior risco. Como que isso acontece na prática? Vamos pegar o caso do recebimento, que o Fabrício estava comentando, que eu achei fantástico, né? Uma das grandes práticas que existem no mercado, e o Edson está aí para nos ajudar e depois até comentar como seria isso na sua loja, é que você vai receber, por exemplo, a laranja, e o pessoal recebe por uma coisa chamada peso padrão. Ou seja, eu comprei uma caixa de 20, o meu fornecedor entrega uma caixa de 20 e, portanto, eu não preciso pesá-la. Fizemos uma implantação dessa solução no mercado e a nossa solução, a câmera fica em cima da balança e se estiver recebendo uma mercadoria que deveria ser pesada e não tem nada na balança, gera um alerta. Excelente, okay? Excelente. Isso surgiu por uma demanda quando nós começamos a acompanhar o processo de recebimento de 20 caixas de cenoura. E aí, a primeira caixa, 19 quilos, a segunda caixa, 21 quilos, a terceira caixa, 20 quilos. E então o conferente disse, não precisa conferir mais. Nós dissemos, ok, podemos continuar a conferência? E a partir da quarta, entrava só 15 quilos. Se você imagina que você tem essa dor, ou se você já teve isso algum dia, eu acredito que você deveria tentar conhecer a nossa solução, onde eu recebo um alerta de qualquer item, voltando, pesado, que não está em cima da balança. E, portanto, a gente consegue confrontar e garantir o seu processo no recebimento. Veja que interessante, né, Edson? A gente tem a informação que o setor é natural que tenha, infelizmente, e fora tem essa grande desperdício, esse prejuízo, e é uma coisa que às vezes até encarada como real, faz parte. E se a gente conseguir transformar esse faz parte em uma oportunidade onde você tem o controle de colocar na tua loja, desde um treinamento lá com o teu conferente, o cuidado ali na hora das vendas, tu consegue diminuir isso ou até, vamos lá, eu acho que resolver totalmente. Como é que tu viu quando tu era lá o pequeno e agora tu é o grande? Quando tu era o pequeno, tendo uma loja, a operação era de um jeito. E agora, às vezes até uma loja maior já fica mais difícil fazer esse controle. E como, hein? Tá vendo só? Como o supermercadista sofre, cara. Tá doido, né? Olha, precisa de associação, né? Precisa de códigos, né? De ser decifrado tanta coisa para resolver o problema do varejo, né? Para perda, é muita coisa, né? E quem vive, né? Quem vive num mercado, as rotinas, a nossa rotina vai se misturando. É claro, a gente começa pequeno, eu comecei muito pequeno, né? A grande maioria dos supermercadistas... Uma parte tem uma história muito parecida, né?
E a gente começa pequeno e quem recebe é a gente mesmo, né? A gente às vezes, o comerciante, ele sabe não pegar, né? Ele pega aqui, ele já sabe. Tá ele já certinho, sabe o peso. Tá certinho já, né? Deu certo. Mas aí com o passar do tempo, é claro, a gente almeja crescer, a gente vai crescendo, a gente vai delegando algumas funções, o recebimento de mercadoria é difícil, porque demanda tempo, né? E a gente precisa estar lá, tá ali recebendo, conferindo, dá trabalho, entendeu? Todo dia. Nós estamos falando de problemas diários, né? Toda hora você vai receber qualquer produto. Nós estamos falando aqui de peso, né? De hortifruti, né? De área de frios, mas é tudo. A gente vai receber produtos, quando você vai olhar, você faz um lastro de um produto, quando você vai verificar aquele lastro, mudou a configuração do lastro, já ficou faltando uma caixa. É isso aí. Né? Já ficou faltando uma caixa. O olho clínico, sem falar que tem pessoas do mal, né? Ele fala o seguinte, tem 10, viu? 10, viu? Aí você olha, tá, 10, aí quando tu olha direito, só tem 9. Pô, só tem 9. E cega a gente. Olha como o supermercadista sofre, né? E eu sofro. E como você falou na sua palestra, você mencionou assim, não é fácil trabalhar com gente, porque todo mundo sabe que você tem que pesar. Difícil é você conseguir fazer, você mesmo tá lá para pesar tudo, você não consegue, você tem que fazer outras coisas, tem outras atribuições, e quem você delega, você precisa garantir que ela vai fazer aquilo não só as 4 primeiras caixas, as 3 primeiras caixas, ela precisa fazer isso todas as caixas. Isso envolve boa fé, envolve persistência, envolve a pessoa, porque ela sabe o que tem que ser feito. Difícil é ela querer fazer aquilo o tempo inteiro, né? Porque todos os dias, né? Quem trabalha no varejo assim, todos os dias a rotina, abre o mercado de manhã, daqui a pouco já tem de receber logo a carne, daqui a pouco tem de receber os insumos ali do início da manhã, produtos chegando, então assim, a rotina vai se misturando. E por isso a ferramenta é importante, né? Eu acho garantir que a pessoa que você botou para fazer, vai fazer. O detalhe maior que eu percebo, eu tenho esse problema também, que geralmente as pessoas que fazem essa conferência ou que está aferindo a balança, verificando ali, às vezes ele não faz parte do resultado. O quanto ele deixou, que evitou a perda. Normalmente ele só é cobrado, tem que pesar, mas e até porque também, se você toma um remédio para prevenir uma doença, como é que se sabe se você ficou bom? Né? Porque se preveniu, não dá para saber, né? Não dá para saber, tipo, se pesou, às vezes o fornecedor, entre aspas, que manda um produto, se é que manda um produto faltando, não vou mandar mais lá não, né? Porque lá pesa, né? Eu já ouvi vários disso. Eu perdi meu fornecedor depois que eu coloquei a balança. Por que será que perdeu o fornecedor depois? Então tem muito isso, né? Depois, com certo tempo, se tira essa pesagem, não pesa mais, né? Lá tá tudo certo, lá não pesa mais, e tudo isso. Mas são as dores que todo supermercadista tem, não tenha dúvida disso, e que é um desafio pra gente. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É claro que com a tecnologia hoje, né? Eu tô aqui aprendendo com as novidades, né? Eu lembro, em 2006, 2005, na minha cidade eu fui um dos primeiros a colocar câmeras de segurança no meu mercado. Na cidade não tinha, eu fui o primeiro. Não era aquelas pequenininhas, mas bem ruim, né? Eu ainda salvando no videocassete, né? Eu para poder ter 4 câmeras na televisão, eu comprava um aparelhozinho que transformava em 4 para poder conseguir colocar 4 câmeras. Era show, eu achava aquilo o máximo, né? Multiplex. Correto. Então fui um dos primeiros a colocar, né? Ainda tem ainda, o videocassete está guardado ainda até hoje. Mas o interessante dessas câmeras é a prevenção, porque aquele que está com vontade de fazer algo errado, ele já não vai na sua loja porque tem a câmera. Correto. Prefere a intenção nossa sempre foi essa. Evidentemente, né, que com o passar dos anos foram percebendo, né, e as técnicas, né, até a gente contrapartida, nós vamos trabalhando aqui para melhorar as técnicas de segurança, né. A outra parte também vai melhorando. Exato. Não é isso? Sem dúvida, existem profissionais aí que são
especializados nisso, né? Aproveitando e voltando a frisar em termos de recebimento de mercadoria nas boas práticas, né? Nós desenvolvemos a solução e também nós percebemos muitas vezes a dor do nosso cliente no sentido de operar a solução e de também implantar as melhores práticas. Então nós desenvolvemos uma central de monitoramento que opera a nossa solução, que utiliza inclusive o benchmarking, o comparativo das melhores práticas de mercado para trazer algumas recomendações para os nossos clientes. Então, no mês passado, por exemplo, nós implantamos essa solução no recebimento de mercadorias de uma rede com 5 lojas agora. Instalamos na primeira loja e na primeira semana de análise nós mandamos alguns vídeos com algumas dúvidas e recomendações para o nosso cliente. Então, além da gente implantar a tecnologia, a gente também faz algumas sugestões sobre as melhores práticas, trazendo ou potencializando, na verdade, o resultado que você pode ter. Uma delas era um conferente que passava, que deixava o entregador colocar a mercadoria dentro do seu estoque, tendo acesso a não só a mercadoria dele, mas todo o acervo que você tem lá no seu estoque. É uma situação que muitas vezes é comum, mas é muito crítica para você garantir a integridade do seu estoque, por exemplo, né? E a gente mudando um pouquinho essa conversa e voltando para aquele assunto da cerveja que me chamou muito a atenção, né, a respeito da multiplicação da cerveja no PDV, por exemplo, hoje também nós colocamos a nossa plataforma, nós temos alertas inteligentes em que a gente cruza o registro da mercadoria com um cupom fiscal. Então eu posso te dar, por exemplo, um alerta hoje e separar vídeos que são exclusivos da venda de uma cerveja de uma unidade num cupom, por exemplo. E eu posso combinar isso com um cupom acima de 100, 200, 300 reais. Ou seja, um cupom de alto valor com registro de apenas uma cerveja, ele é um cupom de altíssimo risco de que tenha um erro de multiplicação. Além disso, hoje nós temos alertas inteligentes que detectam mercadoria no carrinho. Então, provavelmente um problema de registro de cerveja pode passar por aquele carrinho onde a mercadoria passa ao redor e a operadora nem vê, ou é conivente com aquela pessoa, tem uma relação, tem uma amizade, tem um vínculo, tem uma dívida, enfim. Uma coisa que eu posso dizer é que nesse ano, através da base de clientes da Top Sistemas e do monitoramento, nós percebemos uma escalada muito grande no aumento de fraudes no PDV, em função da pandemia. No meio do ano, as fraudes subiram cerca de 150% em menos de 5 meses. Então eu imagino como essa tensão deve estar trazendo uma redução em termos de resultado para os supermercados hoje. Deixa eu aproveitar, desculpa, falar? Só colocar um ponto, eu acompanhei algumas implantações das soluções da Top, e um dado bem interessante que eu acho ali, um recurso, na verdade, bem interessante, é que às vezes no olho humano é praticamente impossível você detectar uma ação incompatível com o registro. Então a solução da Top Sistemas, além de ela codificar o que a imagem está trazendo, ele cruza ainda com o teu registro no sistema de automação, ali no PDV. Então passou uma caixa com cerveja, mas registrou uma unidade, ele automaticamente cai para um evento, para um alerta, e aí esses eventos são tratados depois. Porque às vezes você tem lá uma câmera por checkout, por caixa, né? Mas no olho humano é praticamente impossível você detectar que houve ali uma operação incorreta, né? Então esse cruzamento que a Top Sistemas faz e traz para os clientes, eu acho que isso é um diferencial fantástico, né? Eu queria até aproveitar o Fabrício, que conversa com tantos supermercadistas, vive isso daí, sabe lá a tributação na questão de redução e tudo mais, não sei se é a palavra certa, oportunidade. O que tu tem visto nessa parte de perdas, de prevenção, o que a prevenção pode trazer de retorno financeiro? Até para quem está assistindo e o próprio Edson, veja, nossa, como eu deixo dinheiro vazar da minha empresa? Existem... Acho que a gente podia começar dizendo assim, acho interessante, tem um americano que diz assim, aquilo que... Quando não tem ninguém olhando, as pessoas param de se importar. Quando não tem ninguém olhando, as pessoas param de se importar. Então, quando você não está olhando, se você efetivamente está pesando tudo, as pessoas não se importam mais.
tá tudo certo. E aí você vai dizer que tá certo, você está confiando naquela pessoa para aquilo. Então, você tem são momentos, né, de mercado. O primeiro momento era ninguém tinha câmera, o Castro tinha. Então é melhor eu não ir no Castro porque lá eles têm uma câmera. O mal, a pessoa má. O mal, vai dizer assim, é melhor se eu quiser dar um golpe, é melhor em outro lugar, não no Castro. Num segundo momento, já estava todo mundo com a câmera. E de novo, a máxima ela prevalece. Quando não tem ninguém olhando, as pessoas param de se importar. Não importa mais se eu tenho a câmera, não tem ninguém olhando para aquela câmera 24 horas. Porque eu tenho 48 câmeras, eu não tenho 48 olhos. Então eu não consigo ficar olhando para as 48 e descobrir em qual momento do dia, naquele minuto preciso, ele passou. Então, se você não tem esses alertas, não adianta ter a câmera que você quiser. Sem a inteligência do sistema, você não consegue transformar a infraestrutura em resultado. Acho que esse é o primeiro ponto. Você precisa conseguir pensar os eventos, porque meia dúzia de eventos, 20 eventos, eu consigo processar, eu consigo parar e me dedicar àquilo e atribuir responsabilidades e chamar fulaninha, você deixou passar isso daqui, Beltraninho, você esqueceu de multiplicar. Você consegue trabalhar com pessoas, fazer uma gestão adequada de pessoas. Agora, o segundo ponto eu volto para o começo dessa conversa, a gente pode fechar o ciclo nisso, a gente vai precisar voltar para o estoque. Porque se eu comprei 10 unidades, eu perdi 2, eu só posso vender 8. Então eu vendi 7, me sobrou 1 unidade. No meu sistema está dizendo que era para ter sobrado 3, mas só me sobrou 1 unidade. Se eu não reconhecer esta perda, eu não vou estar reconhecendo um custo que a minha loja teve. Então, reconhecer esta perda numa base minimamente mensal, se você não fizer isso, você não vai conseguir deduzir o seu custo adequadamente. Então, você vai pagar, além daquela perda que você teve e não computou, você vai ter um gasto mais ou menos de 1/3 disso de imposto de renda e contribuição social, que você vai pagar lucro, vai pagar tributo sobre lucro que não teve. Você teve um custo, mas eu vou pagar imposto de renda sobre isso porque eu não reconheci a minha perda. Se eu não reconheci minha perda, eu tenho então um custo aparentemente menor do que eu tive na realidade. Então, reconhecer a perda não é só uma higiene de rotina, mas é dinheiro no bolso. Você precisa reconhecer isso para não pagar mais imposto do que devia. No entanto, existe o jeito certo de fazer isso. Tem gente que simplesmente faz lá um ajuste de estoque e acha que tá certo por isso mesmo. Por muito tempo, o Estado de São Paulo ele queria que fosse feito desse jeito, fizesse um ajuste de estoque, ele proibia os empresários de emitir uma nota fiscal, quando outros estados já obrigavam a fazer a nota fiscal. Agora não, agora todo mundo tem que fazer a nota fiscal. É o certo. Você reconheceu uma quebra, você precisa emitir nota fiscal daquela quebra, e a partir desse momento você tem 2 efeitos fiscais. Você diminui o seu estoque, diminuindo o seu estoque, aumenta o seu custo, vai pagar menos imposto de renda. Segundo efeito, você vai ter créditos daquele produto que você comprou e que não vai mais poder comercializar. Às vezes você comprou um produto e junto dele vem grudado nele um crédito de ICMS, vem grudado nele um crédito de PIS e COFINS, mas quando você diz assim, eu preciso dizer que eu não tenho mais ele no meu estoque, você é obrigado a estornar esse crédito de PIS e COFINS e estornar o crédito de ICMS. Quando você não faz isso, o fisco, ele agora está com a modinha. Tem sempre as modinhas, né? Tem as etapas, as fases de fiscalização, enfim. Qual é a modinha da vez? Agora é o seguinte, é fazer uma autuação por... A gente estava, essa semana eu estava com a doutora Renata, a gente estava batendo um papo sobre isso, é a autuação por sonegação presumida. Por exemplo, quando você compra carne, você faz desossa na sua loja? Faz a desossa. Então, normalmente você compra carne, você compra quarto traseiro, quarto dianteiro, né? Assim, vaca casada, você pode comprar de vários jeitos, né? Aí você dá a entrada da vaca casada, mas você dá a saída de picanha, de maminha, de carne moída,
um monte de coisa, mas não sai vaca casada. Ninguém vende a vaca casada. Ninguém vende quarto traseiro. O que acontece é que se isso não for muito bem demonstrado no seu SPED fiscal, agora a moda é, o fisco ele faz o auto de infração por sonegação presumida. Então, isso vale para as quebras. Eu comprei 10 unidades, vendi 8. Comprei mais 10 unidades, só vendi 8. Comprei mais 10 unidades, só vendi 8. Chega no final do ano, peraí, você tem um estoque enorme, continua comprando mais 10 para só vender 8, significa que você está vendendo esses 2 sem nota fiscal. Se você não reconhece a sua quebra, o fisco presume que você está vendendo sem nota fiscal e faz um auto de infração por sonegação presumida. Ele está presumindo, já que você está comprando de novo. E você não está reconhecendo que perdeu, e é por isso que você tem que comprar de novo. Então, reconhecer as suas perdas diminui o seu imposto de renda, diminui sua contribuição social, talvez aumente um pouco o seu PIS e o seu COFINS, porque você tem que estornar o crédito, mas certamente vai te impedir de tomar um auto de infração por sonegação presumida. Vale a pena fazer esse trabalho. A lição, porque quando você sabe o que está vazando, tu toma providência. E se você consegue se identificar, não lá no final do ano, quando faz o inventário, mas antes, que está tendo perdas sucessivamente, você começa a tomar atitudes. E essa atitude faz a diferença. Exato. Como é que funciona? Isso até nesse caso do açougue, né? Eu lembro que ele comentou como ele cortava o frango no começo da empresa dele, uma história bem interessante. Mas falando do açougue, você tem 2 problemas ali, né? Um problema é você ter a mercadoria, digamos, avariada, né? Perdeu por vencimento, estragou, danificou, né? Então você vai ter que descartar. E outra pela manipulação. Então, eu pegar uma picanha e vender no código da carne moída para beneficiar alguém, né, mas no final, fiscalmente, né, Fabrício, eu estou com o problema na mão. Você vai dar um pipinaço, porque você vendeu o que não tinha, você vendeu mais carne moída do que tinha, e você está sobrando picanha, e na verdade não está, faltando no seu estoque, mas para o inventário está sobrando. Né, para o inventário da sua urânio. Você vai olhar fisicamente e não tem. Você tem um problema de tudo que é jeito. No bolso, porque alguém levou uma picanha e pagou carne moída, né? Tem problema no estoque, tem problema de risco de autuação. Então, quebra de mercadoria, ou perda, controle, prevenção de perdas, não é assunto para dizer assim, eu melhorei 0,5% o meu resultado. Não é só isso. Você vai melhorar 0,5% ou 1%, mas você vai atribuir responsabilidade, vai tirar aqueles que não estão colaborando com a sua equipe, pessoas que são do mal, como você falou, né? Você vai tirar essas pessoas, você consegue identificar, quando tem alguém olhando efetivamente, você consegue atribuir responsabilidades, premiar quem é bom, tirar quem não presta, evitar que ele corrompa o resto da equipe. Então, além disso, vai evitar problemas fiscais de autuação e de pagar mais imposto do que precisa. Acho que vale a pena corrigir. Esse é um trabalho que vale a pena ser feito. E me diga uma coisa, a solução, você já ouviu tantos casos antes e depois. Pode falar em percentual, porque depois o pessoal faz o cálculo mental, mas assim, o que foi o impacto quando chegou na loja e diz, olha, eu tenho uma solução, vamos aplicar, vamos observar, vamos fazer um piloto numa loja. Como é que foi o retorno desse empresário que adquiriu? Excelente pergunta. Hoje, a própria Associação Brasileira dos Profissionais de Prevenção de Perdas já falam num conceito, né? No conceito da perda ampliada. Ou seja, além de você olhar para a quebra de estoque, você engloba as questões fiscais, né? Toda a recuperação fiscal, todo o ajuste fiscal. Na verdade, a gente fala também sobre um conceito muito bacana, né? Seja no PDV, no recebimento, ou na questão financeira, a gente traz um conceito chamado blindagem, né? Eu acho que é blindagem, você estar seguro e confortável com o que você tem. Então, em termos de, por exemplo, perda e quebra, né, a gente tem diferentes cases em diferentes clientes. Eu tenho um cliente, por exemplo, que chegou a reduzir 60% da quebra não identificada, simplesmente instalando a nossa solução na frente de caixa. Sem olhar ainda o recebimento. Sem olhar o recebimento. Imagina depois que olhar o recebimento.
Nós temos outros clientes, por exemplo, que chegaram a colocar a solução completa e recuperaram aí 0,5%, 0,6%, 0,7% do faturamento, né? Recuperando isso, ou seja, você atuando direto no lucro. Uma outra abordagem que tem é a redução. Só para ficar claro, para cada R$1 milhão. Opa, Legal. Não, quando a gente fala em faz essa 0,5%, vamos lá. Só para fazer a conversão para ficar concreto. 5%, né? Quando você fala em 0,5%, para cada R$1 milhão, estamos falando de R$50 mil por mês. Direto no bolso. Ou seja, você não tinha esse dinheiro, você investiu na tecnologia, no serviço, enfim, ou adequou os seus processos. É 5 mil, né? 5 mil reais. Isso, 5 mil reais. Isso. 10% é 100, 5, Exatamente. 5 para cada R$1 milhão, são R$5 mil por mês que você coloca direto no seu bolso. Paga a conta. Já pagou a conta. Não, e fica com aquela dor, o porquê que eu não fiz isso antes, né, Castro? O Castro deve estar se perguntando. Aqui é o seguinte, eu tenho que mudar o nome de supermercadista para Ninja. E é verdade, é um fato. E nós vamos prover vários dardos para você. O Ninja, cada estrelinha, Ninja, né? É todo dia isso, né? É um desafio. E porque eu quero ver, né? O estoque que bata, entendeu? Faz o balanço, organiza, entendeu? Quando você vai verificar o estoque, não bate, né? E tem os fatores, ou é contagem errada no momento de fazer o balanço. Quem trabalha com supermercado tem muito isso. Às vezes eles agregam um produto a outro. Suco, né? Tem um suco que dá um trabalho de passar suco por suco, contar cada sabor, né? Cada sabor, não, vamos agregar todos num só, né? Tem sucos diversos. Suco diverso, vai todos, né? Mas na hora de fazer o balanço, aí quem está fazendo o balanço às vezes nem sabe como é que como é que é o cadastro desse produto. Eu sei o seguinte, que nós supermercadistas, todos os dias, né? Todos os dias eu digo porque eu faço isso todos os dias, eu busco soluções. Eu acredito que eu sou um dos mais preocupados, sempre me preocupei com essa questão de perda, né? Quando você falou em 40 câmeras, eu tenho 120. Olha aí. 120 câmeras. Como é que acompanha tudo isso? E o sono? Olhou para uma, daqui a pouco tá piscando. Dá um sono danado na frente da câmera, observando ali, você não pisca. Né? E nada acontece. Né? E não acontece porque a gente não consegue ver. Mas eu lido com câmeras, com monitoramento das minhas lojas, desde quando eu me entendi com lojas, sempre busquei essa solução de monitoramento. E não conhecia a ferramenta de vocês, me parece muito eficaz e eu estou aqui, vou aprender um pouco também, já aprendi bastante aqui já e depois eu vou aprender mais ainda. Mas então, perda, né? A perda, esse desfalque em estoque, quem está assistindo sabe, né? Quem é supermercadista sabe como é difícil todos os dias, porque os fatores são muitos, são diversos, não é isso? É um cliente que come alguma coisa, joga ali, é o caixa, é um furto, é o recebimento, e falta fogo pra gente, nós, né? Ainda bem que tem soluções, tem pessoas pensando em resolver isso, né? Porque senão a gente... É desumano, né? Não dá. Tem mais Além disso, né? Correndo o risco de quê? Ser punido, né? Porque a gente levanta... Você está sendo prejudicado por perder o produto e ainda vai tomar uma multa por aquilo. Sim, entendeu? Já pensou? É um bônus. Exatamente. É fácil, nós temos também um outro problema muito grande, né? Que é quando você identifica, por exemplo, um profissional, um operador de caixa que acaba lesando você e você não tem, por exemplo, prova, né? Uma prova fidedigna para que você consiga atuar nisso e corrigir esse problema. Então, a nossa plataforma, por exemplo, ela escreve na tela, né? Acho que na quinta-feira vai ter inclusive uma apresentação a respeito das soluções, mas ela escreve na tela o cupom fiscal, dando provendo, né? Fornecendo um filme com validade jurídica. Então isso te dá a segurança de autuar, na verdade é uma segurança inicialmente para o próprio funcionário que faz as coisas corretamente,
tá? Ou seja, ele tem um resguardo da plataforma de que ele está, sim, cumprindo os processos e registrando tudo corretamente, mas também é um resguardo para o proprietário, para o diretor de uma rede de supermercados, de que, sim, no caso dele identificar algo que não seja correto, de que ele pode, sim, autuar e está coberto com isso, não entrando naquele marasmo ou aquele limbo das ações judiciais. Um cliente nosso, chamado Supermercado Barbosa, em Guarulhos, com mais de 30 lojas, o setor jurídico desse supermercado é fã da nossa plataforma, porque a partir de então, um processo adequado, eles conseguem desligar um funcionário quando esse tipo de fraude ocorre. E é um exemplo, porque eu imagino a dificuldade que o supermercadista tem, que muitas vezes o funcionário é da comunidade, é vizinho, é cliente, a família é cliente. Como é que você vai utilizar isso? E com uma ferramenta e com essa solução, fica mais tranquilo. Olha só o que aconteceu, meu amigo. Como é que vamos resolver isso? Aí tem duas situações também Exatamente. aí, muito importantes para destacar. Uma dessas, na linha que o Passarella comentou, é você auditar, identificar e tomar a ação. Então, esse funcionário está fazendo isso, eu vou desligar ele, eu vou fazer alguma coisa. Isso vai moralizar para os demais, porque eles vão falar, olha, o radar está ligado, então não vou fazer. Porém, tem outras situações que às vezes ele não age sozinho. Então, às vezes tem funcionários que têm combinado, né? Uma quadrilha dentro da loja. É uma quadrilha, você pode desbaratar, eu já ouvi muita coisa com eles ali, que eles pegaram, né? Eu não posso fazer o cancelamento do cupom, mas o meu amigo ali faz o cancelamento do cupom, porque ele tem o cartão do supervisor, então faz o cancelamento. E aí vai virando uma bola de neve. Como é que você faz para tangibilizar isso, né? É só realmente cruzando os dados que eles produzem, né? Numa implantação que nós tivemos recentemente numa rede de lojas de 4 a 10 PDVs, por exemplo, nós chegamos a identificar a operadora de caixa junto com o gerente da loja, que tem o poder do cancelamento e a missão de zelar pelo correto registro, né, e pelo ambiente da loja, tinha um conluio onde eles desviavam recursos da empresa. Então nós conseguimos identificar, apoiar, montar o processo para o nosso cliente poder fazer enfim, das tratativas aí. Muito bem apontado aí, Gilberto. Tu vê que isso é uma coisa... Desculpa, pode falar. Só cortando aqui, eu lembrei de uma situação que eu passei uns anos atrás, né? Eu mesmo peguei um cliente, né, furtando na loja, né? Conversei com ele, rapaz, não faça isso, né? Você não precisa disso, né? Aí disse, olha, realmente, né? Ele ainda foi até bacana que ele falou assim, olha, primeiro eu quero te agradecer a maneira que tu me abordou. Bacana, eu gostei. E segundo, eu vou te falar assim, eu achei tão fácil, entendeu? Eu achei fácil. Então, eu tava facinho, eu fui lá e peguei. Ele não precisava, mas tava tão fácil. Ele falou pra mim, pessoal, tá muito fácil, tava fácil. Eu fui lá, realmente tava fácil mesmo. E ele era cliente teu assíduo, pelo visto. Infelizmente era um cliente assíduo. Mas eu quero voltar ao seguinte, né? Dentro das operações, dentro das lojas, assim como clientes, o nosso quadro, o quadro de funcionário, né? De qualquer loja que seja, né? Às vezes a facilidade, né? Que às vezes o proprietário deixa tão fácil, tão simples, né? E vai ficando monótono, né? E isso vai ficando no dia a dia, o cansaço, a rotina do dia a dia, vai deixando muito, muito fácil. Às vezes o fiscal do caixa não cancela um cupom, às vezes o gerente lá já dá senha, né, do cancelamento para outro, porque para facilitar o dia a dia. Uma loja com 4, 5 PDVs é uma equipe pequena, né, que são amigos, né, de trabalho. E eu tenho lojas lá nas minhas lojas, eu não tive esse problema, nunca tive esse problema com funcionário, né? Evidentemente que é um papel que a gente cumpre desde na hora da contratação, né, e sempre conversando e mostrando para ele também as nossas dificuldades que a gente tem, pedindo também para eles, olha, nos ajude, né, porque às vezes passa despercebido tanta coisa que quem está no monitoramento não percebe. E fica chato você abordar alguém e gerar essa dúvida, porque essas câmaras tradicionais, normalmente a gente só age na segunda vez.
já aconteceu. Tipo, se já aconteceu um furto por um cliente, a gente não viu. E quando a gente vê, não, agora eu sei quem é, né? Na outra vez que vier, nós sabemos quem é, mas na primeira vez foi, né? Já não tem mais, não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer, né? Não tem mais o que fazer. Mas é difícil, né? Mas não é impossível. Não é impossível, eu já quero implementar a minha máscara preta, né? Pra me colocar aquela capa, porque tem que ser ninja mesmo, né? Então, para poder ser supermercadista nesse cenário, né? Não é fácil. Pessoal, quero agradecer, estamos aqui no final. Queria deixar um espaço para vocês, brevemente, 2 minutos, colocar suas considerações finais. A conversa, como vocês viram, é super gostosa, flui, né? E isso que a gente comentou, só um detalhezinho, porque a rotina do supermercadista em cima das perdas, existe várias maneiras. Nós nem falamos muito dos perecíveis, falamos mais da loja em si, e tem muitas oportunidades de conseguir sanar essas perdas aí trabalhando. Então eu queria que finalizasse cada um com sua consideração final, alguma dica, fiquem à vontade para fazer esse comentário. Vou começar aqui pela esquerda, com o Passarella. Perfeito. Eu quero agradecer, de fato, o tema é muito amplo. Acho que uma coisa importante que fica aqui como uma reflexão cada vez mais a gente precisa de inteligência, tecnologia e de processo, né? A gente precisa saber qual é a nossa prioridade, que tipo de ferramenta eu vou ter e que tipo de parceiro eu quero do meu lado, que é aquele que vai prover as soluções e que ao mesmo tempo vai me ajudar a usar e chegar no resultado. Essa é a grande reflexão que eu trago. Giba, por favor. Tá. Agradecer também aí a audiência de todos, né, que estão interessados no assunto. Nós, lá na Gama, a gente tem a preocupação constante de poder identificar os problemas do supermercadista e tentar ajudar de alguma forma, né? Então a gente pega desde a solução com câmeras, com a Top Sistemas, toda essa plataforma que eles têm, a solução que a Mix Fiscal traz também, na parte de poder conseguir que o supermercadista tenha lá a apuração correta dos seus impostos, pague corretamente e não a mais, não a menos, coletores de dados, equipamentos de automação, tudo isso sempre visando a produtividade e eficiência, que no fim das contas é o que vai fazer a diferença entre um supermercado que vai bem e outro que às vezes não está tão bem, né? Então nosso lema é esse e agradeço novamente aí a Expo Supermercados e a Mix Fiscal também, né? Vamos lá, então vamos passar para Mix. Acho que o principal que a gente aprende com isso tudo o mercadista ele tem algumas tarefas que ele vai precisar fazer, ele vai precisar contar com pessoas, parceiros e ferramentas para que aquilo seja feito certo e seja feito todos os dias, né? Porque aí você vai ter consistência na sua operação. Sem isso, você cansa, a rotina vai te deixando longe daquilo, os processos que foram desenhados não são seguidos. Então, essa disciplina na execução dos processos, eu acho que é a chave para você ter um bom controle de estoque, ter um bom controle de perdas, uma boa prevenção, diminuir esse número, ter boas ferramentas para que ela possa fazer com que você execute os seus processos todos os dias. Sem isso, você começa bem e para, igual regime. Igual a pessoa começa com regime. Ele começa bem, segunda-feira ele começou legal, mas na quarta-feira já veio a festinha, já começou, trouxeram ali um pão de queijo, rapaz. Eu já fui embora na minha dieta, hoje é segunda, já terça-feira já foi. Então tem que fazer com consistência. A rotina precisa ser executada com consistência. Acho que esse é o grande ponto, é o grande diferencial. E você, Edson? Bom, primeiro agradecer, né, por estar aqui no meio de tanta gente aqui. Estou me sentindo um paciente. Estou me sentindo aqui, né, estou passando por uma sessão de psicólogo, né. Mas então, né, agradecer ao espaço, né, que a gente tem para discutir esses assuntos. Se a gente for levar em pontos aqui, claro, a gente vai passar um tempão aqui falando isso, porque realmente é bem vasto aí essa questão de perdas, e eu sofro isso todos os dias, né? Então, agradecer também a aula que eu peguei aqui, né? E as soluções que tem, né? Para a gente resolver o nosso problema. E olha, estou feliz, né? Estou feliz porque, né, por ter participado aqui, e eu falo logo, olha,
ser supermercadista não é fácil. Mas é gostoso, porque olha a quantidade de supermercadistas que a gente vê aí, que nem você, feliz, trabalhando, gerando economia, contribuindo ali com o varejo. Os clientes deixam a gente feliz. Exatamente. Né? Cara, os clientes, os nossos colaboradores também, né, demais, estão torcendo. Eu tenho certeza que nesse momento estão lá torcendo por mim, que estou aqui. Estão lá, hoje está liberado lá ficar um montinho assistindo. Olha aí, YouTube. Máscara que estão lá protegidos, mas estão lá assistindo, porque o patrão veio aqui, né? Tá bacana. Olha, muito obrigado, porque graças ao Edson a gente consegue trazer informações para vocês, graças aos nossos parceiros, fornecedores, especialistas. Tudo isso que você está assistindo, tudo isso é para você. Aproveite esse momento. Traga essas dúvidas, utilize nosso chat no YouTube, faça pergunta no nosso WhatsApp. Isso é para vocês. Então, as soluções estão aí. A gente sabe tantas dores que o setor supermercadista tem. O Edson é uma prova aí que trouxe algumas necessidades e a gente aqui na roda conseguimos, de certa maneira, trazer soluções. Algumas tecnológicas, algumas com ações aí que devem ser aplicadas, senão você pode receber uma multa mesmo, tentando fazer o melhor possível. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Peço que vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, por favor, se inscreva, é muito importante para nós. Gostou? Dá um like. E se quiser receber os nossos vídeos, sempre que são postados, por favor, acione o sininho. Muito obrigado para vocês. Eu vou pedir a vinheta dos nossos patrocinadores e logo mais a gente continua a nossa programação. Até logo mais! Uma das grandes dificuldades do setor varejista é a aplicação correta do NCM, tanto nas notas de entrada quanto nas notas de saída. Veja só esse exemplo. Uma indústria fabrica um produto, podemos usar como exemplo o biscoito recheado. Então a indústria utiliza os insumos para fabricar o biscoito, a indústria pega créditos sobre todos esses insumos e ela vende para o distribuidor, sendo tributado na saída com base no ICMS. O distribuidor, então, compra e vai tomar direito ao crédito em cima desse imposto. E o produto chega até o varejo com o mesmo NCM, com todo o fluxo de NCM funcionando. Esse é um cenário correto em que toda a cadeia do NCM foi usada de forma certa. Agora nós vamos te explicar como funciona quando um NCM é informado errado. A indústria, então, está fabricando um biscoito recheado, mas na verdade ela vende com o NCM de um biscoito amanteigado. O distribuidor compra o produto com o NCM errado e não corrige essa nota. E essa nota, então, chega até o varejista com o NCM errado. E agora, o que o varejista deve fazer quando encontrar o produto com o NCM errado? Ele deve devolver a nota? Corrigir a nota? Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. É nessa cabeça, mete o pé e vai a fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Mete o pé e vai na fé que o futuro melhora. A Nestlé bota fé no Brasil há 100 anos, entrando todo dia na casa dos brasileiros e ajudando a construir o amanhã que a gente sonha. Nestlé 100 anos, alimentando um futuro melhor. Sua hora vai chegar. O sofisticado mesmo é reunir quem a gente mais gosta ao redor da mesa. E se for com uma Stella, melhor ainda, né? Stella Artois, sofisticadamente simples. Aprecie com moderação.
Hoje a Ouro Verde é uma empresa Brookfield, um grupo global que investe e acredita no futuro. Com mais de 21 mil veículos, estamos prontos para lhe atender, da locação à operação total das frotas e equipamentos. Negócios no mundo inteiro já têm adotado a locação como solução para redução de custos e aumento de produtividade. Leve também esse benefício para a sua empresa. Libere seu capital, invista em seu negócio, deixe que nós investimos em sua frota. Sabe qual é a primeira resposta que a grande maioria das pessoas dá quando se trata em adquirir qualquer uma das soluções visuais digitais para os seus negócios? Ah, mas isso não é para mim. É muito caro, não tenho verba, sou pequeno. Eu já te respondo que não e que você ainda pode economizar. Vejamos o exemplo de um cliente que há pouco tempo atrás utilizava banner em sua fachada. Esse cliente gastava R$1.000 mais ou menos por mês. Define informação, produz a arte, aprova, manda para a gráfica, imprime, retira, instala e isso sucessivamente. Um investimento em marketing sem nenhuma agilidade ou eficiência. Propusemos instalar na mesma fachada um painel de LED. E dessa forma, nesse painel digital, ele passou a anunciar promoções e informações, trazendo um grande destaque visual para sua loja, principalmente à noite. Os resultados foram incríveis e conseguimos adequar uma negociação similar. Entregamos ao nosso cliente uma solução 360 graus. Projeto, solução, instalação, criação, produção de conteúdo, gerenciamento, manutenção e garantia. Ou seja, soluções visuais digitais são muito mais acessíveis do que você imagina. Conheça a Cria LED.